Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje, mais uma vez, estaremos aqui no Quinta com a Palavra, debruçados sobre a Palavra do Senhor. Hoje, com a finalização do capítulo 16, lendo ali os versos de 26 a 33 e fazendo as nossas reflexões, as nossas considerações, como nós temos feito desde o começo desse ano. Então, eu convido você, uma vez mais, a acompanhar a leitura e as reflexões de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. O nome do vídeo hoje é Nada é por acaso e espero que assim o Senhor possa falar ao seu coração através de todo o aconselhamento, toda a instrução e toda a direção que Ele tem para nós. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela aí pertinho de você, mas se você não estiver, não tem problema. É só acompanhar comigo a leitura pausada, as reflexões, e assim o Senhor falará grandemente conosco. Amém? Então vamos lá. Capítulo 16 do livro de Provérbios, versos 26 a 33. E o verso 26, ele diz assim: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque sua boca o instiga. E no livro de Eclesiastes, que a palavra de Deus ela explica a ela mesma, ela explica a si mesma, no livro de Eclesiastes, no capítulo 6, verso 7, diz um verso assim: que todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite, né? E essa é uma oportunidade que nós temos do Senhor, que é de trabalhar, é a oportunidade que nos é dada pelo Senhor, porque o trabalho, né, se a gente for pensar no aspecto material, ele é para suprir a nossa necessidade material, né? É a necessidade física. Então, o trabalho, ele é não só, né, estar a serviço de outro, porque toda atividade que a gente executa nesse mundo materialmente, ela é uma atividade que serve a alguém, né? Mas também ela é um serviço em si mesma para aquele que executa. O que eu quero dizer com isso? Porque ela mantém e supre aquele que está a serviço, aquele que está servindo. Ela é uma oportunidade do Senhor de nós nos ocuparmos e assim mantermos a nossa dignidade nesta terra. E aí a gente pode considerar também que a gente tem o aspecto espiritual do trabalho, né? Porque o trabalhar, por assim dizer, espiritualmente, é o ser diligente, é o ser disciplinado no que tange a palavra do Senhor, observando a palavra do Senhor, executando a palavra do Senhor, praticando os exercícios de fé, né? Para suprir as nossas necessidades espirituais, que é de relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Então, esse trabalho, né, nesse aspecto, ele é o caminho para o descanso celestial, para a vida eterna com o Senhor Jesus, porque é cada vez mais intimidade com Ele, né? A gente tem esse apetite espiritual, né, criado pelo Senhor, né, dentro de nós, porque o Espírito Santo, ele deseja, ele almeja alcançar essa diligência de trabalho, de afinco, de disciplina dentro de nós, né, como homens, para que assim a gente possa receber o dom gratuito do Senhor Jesus, que é a vida, né, que é a salvação, que é a vida eterna. O verso 27 diz assim: que o homem em vão cava o mal e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. E a reflexão que a gente pode ter é que justamente porque as palavras, as conversas, os aconselhamentos daquele que é perverso, eles são direcionados para a perversidade, né? O perverso, ele dá apenas uma coisa boa, apenas uma, que é o exemplo de como não ser, que é o exemplo de perversidade, é o exemplo de como não agir, né? É impossível para aquele que é perverso, para aquele que é mau, ser mau e dar mesmo assim bons conselhos para que as pessoas prosperem ao redor dele. Não, é ao contrário. O homem mau, o homem perverso que alimenta a perversidade, ele semeia a discórdia ao redor dele. Ele semeia dissensão, contenda, né? Separação, panelinhas, desconfianças, ironias e coisas dessa natureza. E aí ele colhe da separação das pessoas, que acaba separando e espalhando as pessoas, ele colhe de cada separação e de cada divisão aquilo que é favorável para ele, aquilo que é do interesse dele conforme a circunstância. Então ele faz esse serviço para si mesmo e não para as pessoas. E verso 28 diz assim: que o homem perverso, ele levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos.
Ainda no livro de Provérbios, mas lá no capítulo 6, que nós já vimos, tem 2 versos, o 14 e 19, que falam sobre isso. O 14, ele fala assim, que há no seu coração perversidade, em todo tempo maquina o mal e anda semeando contendas. E o verso 19 diz que a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. E nós vimos que o Senhor, ele não se agrada daquele que maquina o mal e executa, e separa, e mente, né, e declara mentiras para separar as pessoas. No livro ainda de Provérbios, aqui mais no capítulo 15, antes desse que nós estamos, no verso 18 diz que o homem iracundo, ele suscita contendas, mas o longânimo, né, ele apaziguará a luta. No livro de Provérbios ainda, no capítulo 17, mais para frente do que nós estamos hoje, mas no seu verso 9, a palavra de Deus diz que aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos, né? No livro de Provérbios ainda, no verso 26, capítulo 21, diz que como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. E por último, verso no capítulo Provérbios, no capítulo 29, verso 22, diz que o homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Por que eu li todos esses versos? Porque a palavra de Deus, ela explica, né, ao redor do livro, ao longo do livro de Provérbios, sobre esse comportamento, né, sobre essa atitude, essa manifestação do que está no interior. O homem que carrega dentro de si a ira e a perversidade, ele não consegue ter um comportamento, uma atitude temperada. Antes e ainda, ele tem rompantes, ele tem instintos, ele tem impulsividade. E quando se fala em amigos principais, né, o difamador separa os maiores amigos, durante todo o estudo e as buscas, a gente pode encontrar algumas reflexões que falam que em hebraico isso quer dizer amigos principais, significando assim um príncipe, um marido, um líder entre os amigos íntimos, né, mais confiáveis. E é exatamente aquela situação que um sussurro, se ouvido, ele separa pessoas, entre pessoas e príncipes, separa marido e mulher, separa amigo e amigo. E essa é a posição, é a sutileza do comportamento do homem perverso, que é através de um sussurro, que é através de uma má conversação ou um mau assunto, ele separa as pessoas em contendas, e nem sempre de uma forma tão irosa e tão declarada, muitas vezes de uma forma bem sutil e bem discreta e bem sorrateira. No verso 29, diz que o homem violento, ele persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. No livro de Provérbios, no capítulo 1:10, fala assim, logo que a gente começa o livro de Provérbios: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Veja bem, se a gente for refletir, né? O homem violento, quando a violência ela não é uma opção, né, ele recorre a outras formas. Então, por exemplo, ele recorre à forma de tentação, de sedução e de manipulação. Então, se necessário for, o homem que é violento, o homem que é perverso, o homem que é mau, né, a gente está falando desse comportamento nesse verso para nossa reflexão, ele coloca sobre si como se fosse uma pele de cordeiro, como a gente diz no nosso tempo, né? Nas escrituras seria uma alusão de uma pele de raposa sobre a pele do leão, para encobertar a verdadeira natureza, né? Para cumprir assim, conseguir cumprir o propósito violento que ele tem, que é o de provavelmente destruir, né, aquilo ou aquela pessoa ou aquela situação que está em benefício do outro. E aí, como no verso aqui, 29, fala, né, das uniões pecaminosas, eu consigo trazer uma seguinte reflexão para você nessa noite. Provérbios 28 dizia sobre a separação que pode acontecer, né, por aquele que encobre transgressão, né, que o homem perverso ele levanta a contenda e o difamador ele separa os amigos. Não foi o que lemos em 28? Em 29, o homem violento persuade o companheiro e guia-o por caminho não bom. São as duas formas, né? São as duas partes
que podem o homem perverso agir, o homem violento, o homem iroso agir. E é importante, por isso que a palavra de Deus fala, para que a gente esteja vigilante, porque tanto a difamação, ela separa e rompe relacionamentos e destrói relacionamentos, como também, né, a boa palavra, a persuasão ali praticada, ela pode guiar você e aglomerar você com um grupo que não é o grupo saudável, não é o grupo para a vida, ao contrário, é um grupo para destruição, né? É um grupo para prejuízo, né? E assim, o homem perverso, se necessário for, ele se finge e se transveste daquilo que ele não é, né? Ele se oculta, ele oculta a verdadeira natureza para poder alcançar aquele objetivo. No verso 30, diz assim: fecha os olhos para imaginar perversidade e, mordendo os lábios, efetua o mal. Porque o homem perverso, ele maquina dentro de si tudo aquilo que ele vai realizar, assim como nós também. Todas as coisas que nós temos projeto ou ideias para executar, a gente acaba refletindo sobre essas coisas, né? Tirando de lado a impulsividade, que ela não é algo que o Senhor recomenda, antes e ainda o Senhor recomenda que nós meditemos e reflitamos em tudo aquilo que nós vamos fazer, não façamos nada assim de forma impensada, né? O homem perverso não é diferente, é muito mais zeloso do que os demais, porque ele maquina dentro de si todos os objetivos, tudo aquilo que é necessário para alcançar, todas as perversidades, os atos, as maldades que são necessárias para alcançar, custando o que custar para alcançar os objetivos. No livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 13, tem um verso que fala assim, que ele acena com os olhos, ele fala com os pés e faz sinais com os dedos, porque assim ele simula e ele dissimula com todas as suas habilidades, a fim de atingir o seu objetivo. Então ele faz aquilo que é necessário com afinco, com disciplina, com zelo, incansavelmente, porque essa é a forma da persuasão perversa. O que define a persuasão como boa ou não, porque a persuasão ela não é uma coisa ruim, mas o que define ela, né, pura e simples, ela não é ruim, mas o que define ela, se ela é boa ou ruim, é exatamente a intenção por trás daquele ato de persuadir. É persuadir com qual intenção? Esse mecanismo para atingir qual objetivo? É isso que coloca em prática. E aí, se a gente puxar mais para trás, a intenção que está dentro da pessoa é realmente o coração dela, é o norte dela, os sentimentos dela, os pensamentos dela e a verdade da qual ela se alimenta. Então, estando tudo isso ruim, não tem como ela persuadir as pessoas para o bom caminho, para o caminho de luz e de alegria e de felicidade de vida eterna. Ao contrário, se tudo que está dentro dela, se tudo aquilo que ela manifesta são coisas ruins, a persuasão dela vai ser para uma má direção também. E no verso 31 diz assim: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Provérbios capítulo 20, verso 29 diz que a glória do jovem é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs. Cãs é cabeça cinzenta, cabeça grisalha, e é justamente o que demonstra pra gente o que é uma pessoa com mais experiência, com mais maturidade, né? Com mais idade, porque a idade ela traz as experiências, não necessariamente a maturidade, mas ela traz sim uma bagagem de experiência pelos anos decorridos e pelas experiências decorridas, né? Então, a cabeça cinzenta aqui, ela é uma coroa de glória, né? Porque a idade representa aquele que é ancião de dias, como diz a palavra de Deus, né? E também por causa dessa experiência de maturidade que os idosos possuem, porque aproveitaram as suas oportunidades a seu tempo, né? Existe uma palavra que diz, né? Ela se encontra no caminho da justiça. Os ímpios, muitas vezes, eles não vivem metade dos dias. Os ímpios, aqueles que conhecem a palavra, eles não executam, ou que não conhecem e resistem, né? Eles não vivem metade dos seus dias, né? Mas aquele que conhece, aquele que se mantém no caminho da justiça, essa velha cabeça, ou essa cabeça grisalha, ela é considerada coroa de glória pela sua manutenção no caminho da justiça, pela sua perseverança no caminho da justiça, que é o caminho da palavra de Deus. Caso contrário, a cabeça cinzenta, a cã,
ela seria como se fosse um emblema, um símbolo de uma vergonha que foi carregada por toda a sua vida e como experiência, né, como bagagem no final. Verso 32 diz também: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 19, verso 11 diz que a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. E é uma proposta de inversos, né? Esse verso, porque é o inverso daqueles que demoram para se irritar, para se enfurecer, com aqueles que são heróis e poderosos, que normalmente são os que são facilmente irritáveis e se enfurecem com facilidade. Porque melhor é essa parte, melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade, porque o desafio e a guerra, né, entre a gente com a gente mesmo, com as nossas paixões, com negar a si mesmo que o Senhor Jesus, né, traz pra gente na palavra, é muito maior, é muito mais, essa guerra ela é muito mais forte do que aquela que a gente trava com as outras pessoas, quando o nosso inimigo ele é exterior. A nossa batalha contra o nosso inimigo interno, o nosso eu mesmo, ela é muito mais difícil, ela é muito mais severa, ela é muito mais agressiva. E quem vence a si mesmo, batalhando contra si mesmo, é útil para si mesmo e não prejudica ninguém nessa batalha, né? Mas aquele que se coloca, por exemplo, nessa situação do herói poderoso, vitorioso, ele vence com muito derramamento de sangue, né? Esse poderoso herói, ele vence pela mão de outros, né? E aquele que demora a se irar, né? Aquele que é lento para a raiva, ele vence em si mesmo e por si mesmo, porque a sua batalha ela é travada e não há vítimas exteriores, mas há abençoados ao redor, porque aquele que vence a si mesmo, ele se torna abençoador daqueles que estão ao redor pelas suas próprias experiências e também pela glória, né, do Senhor, de poder vencer a si mesmo e assim entender mais, aprender mais e praticar a sabedoria que vem do céu. Então, e esse que vence a si mesmo, ele conquista não apenas os homens como aquele que vence do lado de fora, né, como um herói poderoso, mas ele também vence aquele governante, como diz a palavra de Deus, Efésios 6:12, o governante das trevas desse mundo, porque ele rompe o controle do que o mal, do que o Deus deste mundo tem sobre todas as outras pessoas. Ele domina a si mesmo e por assim só ele goza da liberdade que o Senhor Jesus concede. E o verso 33, o nosso último verso da noite, diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. No Antigo Testamento se fala bastante, né? Que as sortes elas eram lançadas ou na capa, ou na urna, ou em qualquer outra coisa. E teria que ter um juiz, um árbitro que trouxesse ali, né, aquilo que foi sorteado e retirado em ordem para se tomar uma decisão. E esse tipo de sorteio, esse tipo de modo para decidir as coisas, era usado para praticamente tudo, para eleger rei, para dividir herança, para detectar um culpado, para colocar um apóstolo, enfim. Mas o que quer que aconteça nesse meio de decisão, de distribuição, é importante que a gente saiba e tenha isso como reflexão nessa noite, que nada do que acontece por meio de distribuição é por acaso, mas tudo que ocorre nos céus e na terra, debaixo da terra e acima dos céus, é por indicação e determinação do Senhor, que conhece todas as coisas. Então, assim, esse modo de decisão, né, principalmente nos casos mais simples, como nos casos mais graves, saibamos que não são as pedras que decidem a si mesmas, não é o aro que decide a si mesmo, não é a caixa, não é o copo, é o Senhor que é o árbitro sobre todas as coisas. Então toda a decisão sobre todo e qualquer assunto está nas mãos do Senhor. Temos sim o livre-arbítrio para fazermos todas as nossas escolhas, mas quando decidimos consultar ao Senhor, quando decidimos buscar a vontade do Senhor, saibamos que Ele é o juiz, decisor de todas as coisas.
né? Ele é aquele que demonstra pra gente qual é o bom caminho, qual é a verdade, qual é o caminho de vida, né? E ele está no controle de todas as coisas, porque passam todas as coisas, vivamos e superamos todas as coisas, mas o Senhor, ele continua sendo Deus. E a sabedoria e o conhecimento profundo do presente, do passado e do futuro continua nas palmas das mãos dele, independente das nossas escolhas, independente do aceite ou da recusa daquilo que foi direcionado para nós, o Senhor continua sendo Deus e soberano. Então, nada é por acaso, mas em tudo o Senhor é soberano. Essa é a palavra que eu deixo nessa noite, essas são as reflexões. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, e se o Senhor permitir, na próxima semana começamos, na verdade, o próximo capítulo 17 do livro de Provérbios, com mais uns 3, 4 versículos para a gente ler, considerar e refletir. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.